Hoje eu vou compartilhar com você as 7 formas de reprogramar sua mente que você pode começar a fazer hoje. Pois é, pode começar a fazer hoje porque tem muitas delas, na verdade todas, elas são muito simples e que você pode colocar em prática no seu dia a dia. Eu acho que a 5ª forma, ela é muito simples e assim, se você colocar em prática no seu dia a dia, você vai perceber que vai ter muita mudança, tá? De verdade, vai ter muita mudança porque essa é a que a gente mais negligencia, tá bom? E uma delas, a primeira que eu vou te falar aqui hoje, é assim, é muito basicona, você vai achar que vai vir com a mesma ladainha que todo mundo já fala, mas não, eu vou te dar subformas de você fazer isso, tá? Que eu fui desenvolvendo, que eu aprendi com outras pessoas, enfim, que eu fui adaptando, etc, tá? Então bora lá, vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E bora lá. A primeira forma, eu sei que todo mundo fala, que é a afirmação positiva. Só que não tem só uma forma de você colocar as afirmações positivas no seu dia a dia. E eu vou falar aqui pra você, deixa eu ver, 1, 2, 3 e 4 formas de você fazer afirmações positivas, tá? Para você reprogramar a sua mente. E aí, gente, como que funciona, né? A primeira delas é, como eu já falei aqui em outro vídeo, que é na frente do espelho. Você fazer afirmações na frente do espelho. É muito legal isso e tem um poder muito grande. Segundo a Louise Hay, ela fala que a gente ouviu coisas que são as nossas crenças hoje, que estão criando a nossa realidade, de pessoas olhando pra gente na frente do espelho, não, nos nossos olhos, sabe? A gente ouviu muitas vezes coisas que não são tão legais, mas que a gente atribuiu como crença, de pessoas que a gente confiava, que olharam nos nossos olhos e disseram essas coisas, não de forma maldosa, né? Mas falavam porque era o que elas acreditavam. Então a gente refaz, entendeu? A gente faz a mesma coisa, mas para construir crenças positivas. Essa é a grande coisa. Então você faz na frente do espelho olhando nos seus olhos. E aí dessa forma você vai reprogramando a sua mente, né? E eu gosto muito e sinceramente eu vejo que é muito eficaz na minha vida, tá? É bastante eficaz mesmo fazer dessa forma, na frente do espelho, eu gosto muito. Eu faço afirmações, enquanto eu tô fazendo eu vou até observando se sobe alguma crença que eu não tinha percebido e vou conduzindo ali, né, toda a questão, tá? Dessa forma, na frente do espelho, é bem legal. Você pode reprogramar a sua mente ao longo do seu dia. Na frente do espelho, normalmente você vai precisar estar com o espelho ali, né? Então pode ser que não seja tão fácil. Mas você pode, né, ao longo do seu dia, colocar alarmes no seu celular com afirmações. Isso é muito legal. Se você trabalha fora, por exemplo, é uma forma de você fazer isso. Você vai colocar afirmações nos alarmes do seu celular e aí ao longo do dia você vai lembrar e você vai repetir aquilo algumas vezes. Tem gente que faz 10 vezes, a Luísa recomenda fazer 10 vezes, tá? Então geralmente eu sigo o que ela fala, que eu gosto do conteúdo dela, da forma que ela expõe. Então eu falo a Luísa, só um adendo aqui, né? Como se ela tivesse presente de forma manifestada nesse universo, mas ela não está mais presente de forma manifestada nesse universo, ou seja, viva para as pessoas que gostam desse termo, né? Porque não existe vivo ou morto e eu tô começando a trabalhar isso em mim. Então, assim, para mim, a consciência que ela continua viva e vai ser sempre, porque nós somos consciência. Então, eu tô falando da Louise como se nesse momento ela estivesse andando por aí, em carne e osso, mas não, tá? Ela já fez a transição para o não físico, mas continua vivíssima da Silva em consciência. Por isso que eu tô falando dessa forma. Mas, enfim, você pode, né, fazer até 10 vezes. Ela sempre orienta isso, eu acho muito legal, fazer as 10 vezes, tá bom? E a terceira forma é você deixar espalhado post-its onde você tá. Essa forma, muitas vezes, quem trabalha fora, às vezes fica mais difícil, né? De fazer post-its e tal, etc. Tá? Então, às vezes fica um pouco complicado. E então, se você consegue colocar isso na sua casa, fica mais tempo, às vezes até no escritório do seu trabalho, se não tem nenhum problema, né? Tem lugares que não pode e tal. Mas se puder, você pode colocar post-it com as afirmações e aí você vai lembrando ao longo do dia de falar. Às vezes até com post-it é interessante você colocar o despertador do celular para você lembrar de fazer isso, tá? Porque normalmente a gente segue ali na rotina do dia a dia, quando vai ver, esqueceu, né? Colocou o post-it, mas acabou esquecendo. Ele perde a função de alertar a gente. Então é importante. E aí, com o despertador do celular, fica mais fácil de você fazer a reprogramação também. Eu acabei de lembrar mais uma forma. Então, eu vou colocar aqui 8 formas, tá? Porque tem mais uma. Então, que eu lembrei agora.
com afirmações positivas. Na verdade, não são 8 formas, continuam sendo 7, mas dentre essas continua as afirmações positivas, tá? Então vamos lá. A quarta forma de você fazer afirmações positivas, usando afirmações positivas, no caso, seria com o Japamala. Essa forma eu aprendi com a Maya Andrade, que aprendeu com um monge tibetano chamado Dandapani. Há muito tempo atrás eu assisti um vídeo da Maya, ela compartilhando, nem lembro se ela, acho que ela tinha acabado de chegar no Brasil, ela estava morando nos Estados Unidos e tinha acabado de chegar no Brasil. E acabado assim, pouco tempo, né? Tinha meses. E aí ela compartilhou esse vídeo que ela aprendeu com um monge tibetano de você usar o Japamala, aquele que todo mundo conhece para fazer o Ho'oponopono, né? Ele é um instrumento, gente, normalmente utilizado no hinduísmo, né? Os monges utilizam para falar mantras, sabe? Para reproduzir mantras. E aí o Dandapani explica que você pode fazer, na verdade, reprogramação mental com o Japamala. Então você faz a reprogramação mental com o Japamala a 108 vezes, entendeu? E aí a Mai dá até um truque que eu achei interessante, que é você ficar visualizando. Você faz a afirmação e vai visualizando na direção daquilo que você está falando, tá? Essa é a quarta forma. A quinta forma, que muita gente conhece também, é fazer a reprogramação antes de dormir. Afirmar, né, afirmações positivas, fazer afirmações positivas, mas antes de dormir. No momento que a sua mente consciente, né, ela tá mais assim, ela não tá tão atenta. Então, o Joseph Murphy, principalmente, explica isso. Que antes de dormir, você vai fazer afirmações positivas na direção do que você quer. Tanto antes de dormir, no estado de sonolência que ele fala, sabe? Porque pode ser que você esteja antes de dormir, que você deitou na cama, você tá ativadão, o olho esbugalhado, né? Então, não é isso. É no estado de sonolência. Quando você começa a entrar no estado de sonolência, você aproveita aquele estado de consciência ali, não tão, sabe, ligadão, e aí você faz a afirmação. Ou também na hora que você acaba de acordar, pela mesma questão. Você não tá ali as suas crenças dominantes não vão chegar com tudo. Você não tá pensando tão conscientemente ali naquele momento. Então você vai introduzindo um novo conjunto de crenças naquele momento. Então essas são as formas, né, que você pode fazer utilizando as afirmações positivas. Você escolhe uma afirmação e, por exemplo, deixa eu concluir meu pensamento. Você escolhe a afirmação e você afirma dessas formas todas que eu te falei, seja no celular, ou em post-it, ou, por exemplo, com o Japamala, você vai repetir essa afirmação positiva que você escolheu, tá? E como eu estava falando, né, uma afirmação positiva. Por exemplo, vamos lá, deixa eu pegar uma aqui que tem um monte no meu muralzinho, tem um monte de afirmação positiva. Vocês perguntam o que eu escrevo? É isso. Deixa eu ver. O universo sempre me entrega tudo que eu quero. É uma afirmação positiva. Eu posso ficar lá, o universo sempre me entrega tudo que eu quero. Lembrar, fazer isso ao longo do dia, colocar post-it, que nem tá aqui. Ou fazer um Japamala, entendeu? Ou colocar no celular para me lembrar o tempo todo. Como se fosse uma coisa importante, porque é, né? Então, dessa forma, você pode reprogramar a sua mente. A gente vai falar agora da segunda forma, tá? E eu acabei de lembrar mais uma mesmo, mas assim, eu vou deixar pro final, vai que, né, mais uma aqui que eu tava em dúvida se eu punho ou não, mas enfim, vamos lá. Ouvindo áudios de reprogramação mental. A segunda forma muita gente conhece, é muito disseminado no YouTube, ouvindo áudios de reprogramação mental. Você pode ouvir ao longo do seu dia, né, o professor Hélio fala, porque o professor Hélio Couto tem áudios de reprogramação mental, saiu reprogramação, sei lá, reprogramação mental, lá no site dele, heliocouto.com. Só se inscreve lá, como se fosse uma área de membros, como se fosse um EAD, né? Ele chama de EAD, que é como se fosse uma área de membros de aluno de uma faculdade, etc. Só que é gratuita. Tem coisas pagas, mas tem muito conteúdo gratuito, caminho das palestras, e tem reprogramações gratuitas também. E aí você se inscreve lá e tem várias reprogramações, poder infinito, prosperidade, autoestima, enfim. E aí, gente, ele fala o seguinte, que você pode fazer até mesmo sem prestar atenção, entendeu? Você não precisa estar prestando atenção naquela afirmação, você pode estar ouvindo meio que no paralelo ali, sabe? Enquanto você está fazendo uma outra coisa que não demanda, né, o seu foco ali na audição e tal, você pode colocar, e também à noite, dormir ouvindo a reprogramação, você pode fazer isso. Tem algumas, só que ele explica em cada reprogramação que ele fala que não deve fazer se você estiver operando uma máquina ou se você estiver, por exemplo, numa atividade que requer muito foco e precisão,
tá? Ou dirigindo, etc. Tem algumas que ele não recomenda, mas tem outras que você pode colocar o áudio, ouvir no carro e etc, tá? Essa forma também é muito legal. Tem uma ressalva que eu gosto de falar dessa forma, porque muitas vezes os áudios de reprogramação, eles têm conceitos comuns, baseados nas crenças, né? Baseados nas crenças, assim, gerais. E às vezes a gente tem crença específica, assim, sabe? Então, você pode ouvir os áudios de reprogramação? Claro, se você gosta, é muito importante você perceber isso. O que você gosta de fazer, tá? O que te faz se sentir melhor? Tô dando várias opções aqui. Você pode fazer todas, se você gostar de todas. Você pode fazer uma, testar todas e ver qual que você gosta. Mas é muito importante você ver qual que você gosta mais, tá? Mas o áudio, né, não é personalizado para você, né? São afirmações ali gerais. Você pode, nas afirmações, né, positivas, você pode criar afirmações personalizadas para você, tá? Eu criei afirmações personalizadas para mim, eu percebia quais crenças ficavam zanzando pela minha cabeça. E meio que cria um antídoto contra o caos, né? E eu crio ali uma crença, um pensamento, uma afirmação, na verdade, que vá de encontro àquela necessidade que eu tenho. E aí eu utilizo, tá? E aí você pode até mesmo gravar isso e ouvir a sua própria voz. No começo você pode ser que não goste de ouvir a sua própria voz, só que depois você se acostuma. No começo eu não conseguia ouvir os vídeos aqui do canal. Hoje eu adoro, eu ouço meus próprios vídeos. Então é só costume, tá? A terceira forma, assistindo conteúdos. Como assim, Aline? Assistindo conteúdos. Por quê, gente? O que é uma crença, né? Uma crença é só um pensamento que a gente pensou por muito tempo. A gente pensou por muito tempo ouvindo nossos pais, né? Esse pensamento. A gente foi praticando. Parece que pensar um pensamento é só quando eu tô pensando nele. Não, mas eu pratiquei esse pensamento, sabe? Ele teve constante na minha vida. Conversando com as pessoas, eu ouvi de outras pessoas, na minha família, dos meus pais, etc. Então, aquele pensamento virou uma crença pra mim. Então, é só a gente fazer o contrário. Quando a gente está assistindo conteúdo no YouTube, por exemplo, claro, se você, né, no caso, escolher conteúdos que estejam de acordo com as crenças que você quer construir para você. O que vai acontecer é que você vai começar a criar um novo conjunto de crenças. Tem um autor, Jim Rohn, ele fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais vive, e é real. Quando você começa a conviver com uma pessoa de um determinado lugar, você começa a falar de uma forma parecida. Se você começa a conviver com uma pessoa de uma área específica de profissão, às vezes você começa a aprender os termos, não é assim? Então, você começa a mudar a forma que você pensa quando você começa a ouvir conteúdos. Muitas vezes, a gente tem como desculpa porque a gente não conhece ninguém. Putz, é muito solitário esse mundo de lei da atração, eu não conheço ninguém. Né? Que vida sutil e horrível, sutil não, né? Terrível e horrível e tal. Não, você tem um monte de canal no YouTube falando do que você quer ouvir. Então, são seus novos amigos. E aí, você faz dessas pessoas, né? As 5 pessoas com quem você mais convive. Você não precisa conhecer pessoas novas, às vezes, né? Se não esse momento você não conhece, não faz disso um empecilho. Faz o que você pode com o que você tem. Aquela frase, né? Eu faço o melhor. Tá fazendo o possível ou tá fazendo o melhor? Faz o melhor agora com o que você tem. E quando você tiver condições melhores, você faz melhor ainda. Essa que é a grande coisa, entendeu? Não usa isso como desculpa. Então, assim, tem um monte de canal no YouTube. Oba, a gente fica assim, vamos fazer um grupo, né? Às vezes até nos canais aqui, eu vejo às vezes nos comentários, vamos fazer um grupo, gente, aqui embaixo. Não há necessidade, às vezes, de criar uma coisa para que a coisa aconteça, tu já tem conteúdo, quer fazer um grupo? Beleza, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum, mas às vezes a gente acha que, só não deu certo porque eu não tenho um grupo para falar das pessoas. Se você passar menos tempo no grupo da sua família, que só fala sobre a Matrix, e passar mais tempo na hora que você, em vez de entrar no grupo da família, do trabalho, etc., para ficar ali falando da Matrix, da vida, como se essa realidade fosse, né, material, etc., porque tudo que as pessoas estão falando é baseado nisso, passa mais tempo assistindo vídeo, troca. E aí você não tem um grupo, mas tem pessoas conversando com isso sobre você. Chega aqui no comentário, conversa comigo, eu converso com vocês no comentário aqui, manda comentário, sabe, que eu fico ali conversando, rindo, então assim, né, faz isso. Tá? E aí, assistindo o conteúdo, você tá mudando a sua crença. Eu tô mudando a crença de que o universo funciona dessa forma. Toda vez que eu assisto um vídeo, por exemplo, da Aline, eu tô começando a entender que funciona de outra forma. Quando ela explica, por exemplo, das coisas que aconteceram no dia a dia dela, eu começo a perceber que existem coisas boas sim. Você tá mudando, porque se você conversa, por exemplo, com uma pessoa que, foi horrível, você começa a acreditar que o universo, a base do universo não é o bem-estar. E aí você vai modelando, se mantendo naquele conjunto de crenças que você tá. Entendeu?
Então, assistindo conteúdos também. Às vezes, os filmes que você assiste, os programas que você assiste na televisão, tudo isso vai modelar o conjunto de crenças que você tem, tá? Essa é a terceira forma. A quarta forma é lendo livros. Quando a gente vê os livros de Abraham, por exemplo, você vai perceber que tem muita repetição. É muito repetitivo, principalmente a parte de como funciona o universo, quem você é, como funciona a letração e etc. O eu superior, tudo isso você vai perceber que é repetitivo, só que eles fazem de propósito. Para quê? Para que você reprograme a sua mente. No livro Peça Ser Atendido, por exemplo, eles falam que você deve ler esse livro mais de uma vez. E se você já leu, você vai perceber que tem partes que se repetem. Essa repetição é proposital, para que você comece a reprogramar a sua mente. Então, quando você vai lendo livros, você vai reprogramando sua mente. Por exemplo, eu tô falando isso aqui, gente, não é da cabeça, né? O Bob Proctor, ele fala que é simplesmente substituir a informação que já está no seu arquivo mental, né? Criar novas correntes neurais. Como eu falo, né? Como se você tivesse uma jarra. Essa jarra tá cheia de suco de uva. Agora eu quero colocar suco de abacaxi, ou seja, uma nova informação. Quanto mais eu jogo gotinhas de suco de abacaxi, o suco de uva começa a sair, né? Tá transbordando, começa a sair. Chega uma hora que vai acontecer? O suco de abacaxi preencheu a jarra toda. Então, é essa que é a grande questão, tá? Então, quando você tá lendo, você tá assistindo conteúdos alinhados com as crenças novas que você quer criar em você, que é a base do universo da lei da atração, e com tudo isso, de prosperidade, tudo isso, o que vai acontecer é que você vai substituindo esse conjunto de crenças. E eu posso falar isso claramente na minha vida. Eu gosto sempre de trazer exemplos práticos para vocês. Na faculdade, por exemplo, eu entrei na faculdade e saí com um conjunto de crenças totalmente diferente em relação à minha alimentação. Antes de entrar na faculdade, na verdade, antes de entrar no curso técnico, eu tinha um peso considerado, não existe certo ou errado, normal e anormal, mas com base na saúde, etc., né, nos padrões considerados saudáveis, eu tinha um peso saudável, normal, e nunca tive problema com peso, eu não ligava para o que eu comia, a realidade era essa. E aí, como eu fui absorvendo um novo conjunto de crenças, e esse novo conjunto de crenças dizia que aquilo que eu estava fazendo era errado, o que aconteceu é que as minhas crenças mudaram naqueles 4 anos e o meu peso também. Eu saí da faculdade 30 quilos mais pesada. Então, você percebe que as crenças modificam a matéria, né? Isso eu não preciso nem dizer, que é muito claro. Ela modifica a matéria com bastante intensidade. Então, hoje eu fico substituindo o meu conjunto de crenças sobre o meu corpo e tal, até que o suco seja substituído, entendeu? O suco de uva, que está preenchendo quem eu sou, substitua de novo, né, pelo de abacaxi. Porque antes era aquilo que eu estava dizendo, eu tinha um conjunto de crenças alinhados ao meu desejo de manter o meu peso. Então, eu não me preocupava com isso e meu peso era normal. Quando eu mudei aquele conjunto de crenças, a resposta veio, e bem rápido, entendeu? Então, assim, é dessa forma que você vai mudando. Já falei o 4, né, lendo livros. O 5º modo de você reprogramar a sua mente, ou seja, mudar o conjunto de crenças que estão criando a sua realidade, esse que eu falei para você que é o mais interessante e que a gente perde a oportunidade de mudar, é mudando a nossa comunicação. Como assim? O que a gente fala, gente? Eu vejo aqui no canal no YouTube, justamente foi isso que me inspirou a fazer esse vídeo. Muitas vezes vocês falam das coisas como são. Como os Abraham já explicaram, a gente tem essa mania de falar das coisas como são e não como a gente gostaria que fosse. E quando a gente está fazendo isso, a gente está mantendo o nosso padrão de crenças ativo e criando com base nisso que a gente está falando. Vocês começam a falar nos comentários assim, mas o problema é que é difícil, eu não consigo, o problema é que eu estou vivendo a situação XYZ, eu estou nessa situação, é horrível, e blá, 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 blá. Vocês querem contar as coisas como são. E a lei da atração não vai parar enquanto você está me explicando a situação que você está. Entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Ela não vai parar. Naquele momento você está mantendo, está contando a história do jeito que ela é. E aí você continua mantendo essa história ativa. É isso que eu quero dizer. Então, gente, a forma de você se comunicar, se você é aquele tipo de pessoa que conta os seus problemas para 40 pessoas ao longo do dia, no WhatsApp, aconteceu uma coisa, você espalha a notícia pro WhatsApp, aí pelas pessoas que você encontra na rua, foi no mercado e encontrou uma vizinha, você tá mantendo o seu conjunto de crenças e você não percebe, porque você fala o tempo inteiro, né? Se for que nem eu que falo mais canega do leite, então você fala o tempo inteiro, entendeu? E aí você tá fazendo o quê? Reafirmando 1 bilhão de vezes no dia,
né? Quantas palavras saem da nossa boca ao longo do dia? Muitas. E aí você está reafirmando ao longo do seu dia milhares de vezes ali o que você não quer. E criando a história do que você não quer. Então, o que acontece? Os Abrahams falam o seguinte: fale como as coisas, como você quer que seja e não como estão. Porque senão você vai se manter no lugar que você está. É isso que eu quero dizer. Então, como é que eu falo? Se não tiver nada pra falar e não conseguir falar, é melhor ficar calada. Esse é o primeiro conselho que eu dou com base na minha própria experiência. Sabe? Às vezes eu não tenho nada pra falar, então eu não consigo pensar nada de positivo. Não falo. É melhor não falar. Mas, brincadeira, né? Mas o que acontece, gente? O que você fala? Olha, eu tô ficando bem, eu tô no processo de melhorar, tô no processo de conseguir isso. Você já não tá falando mais daquele jeito. Entendeu? Você já tá dando um passo adiante. E Aline, como eu falo pra comentar no
Você está cansada de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.